Pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo. Espero que gostem. Deixem seu like e se inscrevam no nosso canal para receber notificações de vídeos novos. Bom, muitos de vocês já viram ou escutaram sobre o filme Star Wars, Liga da Justiça, mas talvez nem sabem quem era o produtor, então hoje iremos falar sobre 10 filmes que foram resgatados pelo editor. 10 filmes que foram resgatados pelo editor. Seja o trabalho do produtor para reunir uma produção, a cuidadosa seleção de paleta e iluminação do diretor de fotografia ou o roteiro meticulosamente elaborado do escritor, os esforços de tantas figuras-chave do cinema muitas vezes são lamentavelmente desvalorizados. No entanto, poucos profissionais da indústria cinematográfica são mais subestimados do que o editor, cujo trabalho é construir o produto final que todos gostamos. Se não fosse pelo editor humilde, alguns grandes e preciosos filmes poderiam nunca ter chegado às nossas telas, ou, se o fizessem, talvez nunca tivessem retornado do limbo implacável da caixa de pechinchas da Blockbuster. Com centenas de milhões de dólares sendo investidos em grandes projetos de filmes de estúdio nos dias de hoje, produtores e diretores tendem a ser um pouco mais rudes sobre o que entra em seus filmes do início ao fim. Mas nem sempre foi assim. E muitos de nossos filmes favoritos começaram a vida em uma situação muito pior do que acabaram. Vejamos então 10 filmes famosos que foram resgatados pelo editor, provavelmente desconhecido e muitas vezes esquecido. 10. Easy Rider, 1969, traduzindo para o português fica, Cavaleiro Fácil, 1969. O road movie americano favorito de todos, Easy Rider, coloca os futuros superastros Peter Fonda, Dennis Hopper e Jack Nicholson na frente no centro enquanto eles encontram drogas, xenofobia e a presença iminente do establishment nos últimos dias dos anos 60. Fonda concebeu a história no meio da noite, Hopper assinou o contrato para dirigir imediatamente, e eles conseguiram. Infelizmente, sendo eles próprios membros da contracultura, nenhum dos dois tinha os meios comerciais para ser implacável no corte e edição de um recurso mainstream e amigável ao teatro. Inspirado por autores como Stanley Kubrick, o primeiro corte de Hopper tinha 2 horas e 49 minutos de duração e saltava loucamente para frente e para trás na história. Não é uma venda tão fácil para um filme de motoqueiro hippie com uma estrutura não convencional e sem enredo para falar. O estúdio contratou o diretor Henry Jaglom para colaborar com o editor Don Cambrin para que o filme chegasse à marca de 98 minutos. O resultado foi um pedaço genuíno da história cultural e cinematográfica que viverá no cânone cinematográfico para sempre. 9. Star Wars, 1977, traduzindo para o português fica, Guerra nas Estrelas, 1977. Durante anos, os fãs da saga Star Wars tentaram desesperadamente localizar cortes não editados da trilogia original, sentindo que os ajustes de George Lucas e a interferência CGI em cada relançamento atrapalhavam a visão original dos filmes. Mas se o editor original de Lucas, John Gibson, tivesse sido autorizado a seguir sua visão para a primeira entrada da franquia, talvez nunca houvesse uma franquia. Após uma resposta nada lisonjeira de Brian De Palma e Steven Spielberg para uma exibição do trabalho de Gibson, Lucas trouxe uma equipe de edição composta por Paul Hirsch, Marcia Lucas e Richard Shell. Eles cortaram membros da galáxia muito, muito distante. Essas mudanças incluíram a edição de vários pedaços consideráveis do primeiro ato para focar de forma linear no conflito espacial, os droides e depois Luke Skywalker, Mark Hamill, uma estrutura que foi imitada no cinema convencional desde então. Graças a De Palma, também incluiu a introdução do icônico rastreamento de abertura, que está subindo no espaço há 45 anos e não mostra sinais de parar. 8. Justice League, 2021, traduzindo para o português fica, Liga da Justiça, 2021. Não é segredo que a peça do conjunto da DC Comics de 2017, Liga da Justiça, foi assolada por dificuldades ao longo da produção, edição e lançamento, cujo ponto focal foi que Zack Snyder teve que deixar o longa durante a produção. Ele foi rapidamente substituído por Joss Whedon, mas o tom e a abordagem de Whedon colidiram com a visão de Snyder e levaram a um processo de pós-produção instável. O filme foi um fracasso, os fãs se sentiram enganados e uma campanha popular começou quase imediatamente por um corte de Snyder. Levou 3 anos para a Warner Bros. Reconhecer o potencial de ganhos de tal movimento, mas reconhecê-lo que eles eventualmente o fizeram. Snyder estava trabalhando em seu próprio corte em particular com o editor Carlos Castilho,
E a HBO Max, o braço de VOD da Warner, a completou, marcou a filmagem adicional e finalizou os efeitos. Isso resultou na recunhada Liga da Justiça de Zack Snyder, que, ao contrário da sabedoria recebida sobre a edição de filmes, dobrou o tempo de execução original para 249 minutos e conquistou os corações e mentes dos fãs em todo o mundo. 7. Annie Hall, 1977. A comédia dramática dos anos 1970. Annie Hall é o filme mais popular de Woody Allen por uma milha do país. No entanto, em uma comédia de erros condizente com o estilo de Allen, foram vários filmes diferentes antes de ser o que conhecemos. O editor Ralph Rosenblum assumiu o primeiro corte de Allen com o objetivo de adicionar comprimento, humor e um senso de vida. No entanto, a edição de Rosenblum deixou o escritor do filme, Marshall Brickman, sentindo que o escopo do longa era muito amplo e indomável para apresentar como uma história única e coerente. Achando que o filme era tão desordenado que as cenas podiam ser cortadas e alteradas à vontade, Rosenblum continuou trabalhando nele com Andy Green e Brickman. Mas quando terminaram, o filme durou apenas 75 minutos, consideravelmente aquém dos 90 minutos esperados para um longa-metragem padrão. Com os produtores ficando impacientes, eles continuaram esculpindo a filmagem existente até a primeira exibição de teste adequada. Isso incluiu uma narração que foi gravada e adicionada apenas 2 horas antes do filme ser lançado. No entanto, eles conseguiram, e Allen fez um novo filme quase todos os anos desde então. 6. The Thin Red Line, 1998, traduzindo para o português fica, A Fina Linha Vermelha, 1998. Terrence Malick é conhecido por sua abordagem pouco ortodoxa à edição, evitando a clareza narrativa em favor de sequências espontâneas, aberturas temáticas e uma sensibilidade distintamente impressionista e artística. Mas houve um tempo em que seus filmes trilharam um caminho um pouco mais convencional, graças a uma equipe de editores dedicados, como seu épico da Segunda Guerra Mundial, The Thin Red Line, dos anos 90. A equipe de edição de Malick, Leslie Jones e Billy Weber, negociou 1,5 milhão de filme que ele abateu para um corte inicial de 6 horas, que eles tiveram que forçar o diretor a assistir. O trio passou os 13 meses seguintes de pós-produção engajados em um tortuoso processo de edição, que acabou envolvendo um quarto editor, Saar Klein. Com a recusa de Malick em ver o filme como um todo, insistindo em emoções e sensações tendo precedência sobre estrutura e enredo, Klein, Jones e Weber trabalharam em torno dele, martelando cada cena no lugar para criar um todo digerível. Embora os filmes subsequentes de Malick tenham se distanciado ainda mais das convenções típicas de edição, tornando-se cada vez mais nicho e dividindo o público ao meio, a contribuição de Klein, Jones e Weber permitiu que The Thin Red Line se tornasse um queridinho da crítica e favorito dos fãs. 5. Men in Black, 1997, traduzindo para o português fica, Homens de Preto, 1997. Barry Sonnenfeld, diretor da trilogia original Homens de Preto, viu seu quinhão de histórias de sucesso de grande orçamento ao longo dos anos, mas poucas tão turbulentas quanto a produção e edição do primeiro Homens de Preto no final dos anos 90. Há apenas 2 semanas de terminar o filme, quando Sonnenfeld estava pronto para gravar a trilha, a Sony entrou em contato para dizer que achava que a história era muito complicada e estava procurando mudar todo o enredo. Como as empresas de produção de filmes de grande sucesso tendem a exercer muito controle criativo sobre o produto final, não querendo deixar a integridade artística atrapalhar seu investimento, o editor Jim Miller teve que reformular o filme de acordo com os desejos do estúdio. Assim, as cenas foram reordenadas, partes adicionais foram adicionadas e as legendas para quando os alienígenas falaram foram modificadas para se adequar à nova direção. Quaisquer que sejam os motivos da Sony, a aposta valeu a pena. O filme arrecadou quase US$600 milhões nas bilheterias, fez de Smith um nome familiar em todo o mundo e gerou uma série animada, 3 sequências, 6 videogames e uma abundância. 4. First Blood, 1982, traduzindo para o português fica, Primeiro Sangue, 1982. Rock é o filme que fez Sylvester Stallone, First Blood é o filme que fez dele um herói de ação. Agora comumente conhecido como Rambo, First Blood, o filme estabeleceu com sucesso uma franquia de 5 filmes ao longo de 4 décadas e ajudou o SLY a construir um futuro em clássicos do gênero de ação extravagantes e exagerados.
Mas First Blood enfrentou muitos obstáculos em seu caminho para a tela, principalmente no corte. Inicialmente com cerca de 3 horas e meia de duração, era folgado, chato, e nem Stallone, seu agente ou estúdio estavam felizes com isso. Foi tão ruim, na verdade, que Stallone tentou comprar o filme para destruí-lo, acreditando que poderia significar o fim de sua carreira. No entanto, graças a essa intervenção precoce, o recurso foi editado para 96 minutos, cerca de metade do tempo de execução original, incluindo um final drasticamente alterado que deixou o destino de Rambo em aberto. Ele passou a fazer US$ 126 milhões nas bilheterias globais contra um orçamento de US$ 15 milhões. 3. De Lima, 1999, traduzindo para o português fica, O Lima, 1999. O thriller de crime neo-noir de Lima representa um curioso período intermediário para o diretor Steven Soderbergh, no qual ele estava fazendo a transição dos cortes profundos independentes que fizeram seu nome, como Kafka e Sex, Lies, and Videotape, para filmes de grande orçamento e mainstream, que garantiria sua longevidade, como Ocean's 11. Depois de filmar e cortar de Lima e do roteiro convencionalmente estruturado de Len Dobbs, Soderbergh e sua editora, Sarah Fleck, perceberam que tinham um fracasso nas mãos. Assim, a dupla começou a reconstruir o filme do zero, optando por fazer uma abordagem não linear que lhes permitiu remixar e redefinir completamente o longa. Durante esse processo, eles foram capazes de colar sobre as rachaduras, construir sobre os conceitos centrais do filme sobre o passado e a memória e criar o tipo de narrativa e tensão temática que o corte original estava sentindo falta. Embora The Lima tenha recebido apenas um lançamento limitado nos cinemas, passou a ser considerado um clássico cult nos anos seguintes, e uma peça essencial no quebra-cabeça da filmografia de Soderbergh. 2. Blade Runner, 1982. Adaptado do romance de ficção científica sombrio de Philip K. Dick, do Androids Dream of Electric Sheep. Blade Runner estava aparentemente condenado desde o início. As tensões entre Scott e o ator principal Harrison Ford dificultaram o trabalho no set, e as disputas entre Scott e o estúdio levaram a um corte teatral com o qual ninguém estava realmente feliz. O filme não conseguiu fazer seu orçamento de produção de volta aos cinemas e teria sido esquecido se não fosse por uma série de eventos afortunados nos próximos anos. Em 1990, um corte bruto do filme foi exibido por acidente no Fairfax Theatre, em Los Angeles, apresentando uma série de diferenças em relação ao corte teatral. A reação do público foi tão positiva que a Warner Bros. Encomendou um novo corte supervisionado pelo arquivista Michael Arick e alinhado com as notas, direção e edição originais de Scott. O corte do diretor foi lançado em 1992, tendo alterado várias facetas importantes do filme, incluindo a narração sem brilho de Ford. Posteriormente, alcançou sucesso no mainstream e aclamação da crítica generalizada, com esta versão reconhecida como a edição definitiva. 1. Jaws, 1975, traduzindo para o português fica, Mandíbulas, 1975. Jaws é reconhecido como o filme que fez a carreira de Steven Spielberg e criou o gênero blockbuster, tornando-se o primeiro filme a ganhar US$ 103 milhões nas bilheterias. Mas facilmente poderia não ter sido. De longe, o elemento de maior sucesso do filme é a escassez de seu vilão, o tubarão, que desfruta de cerca de 4 minutos de tela em um filme de 2 horas. E embora isso possa parecer um cinema astuto projetado para criar tensão, não foi por design. Os adereços que a equipe de produção usou para o tubarão não eram os que estamos acostumados hoje, e os rolos que eles tinham pareciam horrivelmente falsos. Por sorte, a editora Verna Fields estava presente. Fields tomou a decisão executiva de remover toda e qualquer filmagem mostrando a criatura inteira, contando com sequências de água agitada, presas e barbatanas semi-submersas, e é claro, o clássico tiro de tubarão POV para vendê-la. Por todas as contas, ela não apenas salvou o filme, mas transformou o cinema de terror. Tubarão afastou o cinema de terror popular dos filmes de terror bregas do Hammer e lançou as bases para recursos de criaturas sombrias como Alien e o slasher boom, começando com o Halloween. Apesar do quanto John Carpenter insiste que não gosta de Spielberg, estes são os 10 filmes que foram resgatados pelo editor. Muito obrigado por assistir.